Tá bom, então vamos lá. Vamos pegar um caso específico agora, a reação de síntese. Lembrando o que é reação de síntese. Eu tenho duas ou mais coisas, elas se juntam e o resultado final é um trombolho só. É meio aquelas historinhas japonesas lá, tem aqueles carinha lutando e junta os bonecos todos lá e vira um robôzão gigante. Mais ou menos isso. Aquilo é uma síntese, né? Pelo menos em sentido figurado, uma metáfora. Vou pegar algumas sínteses que vocês já conhecem, tá? Clássica. Olha aqui, ó. Toda vez que vocês tiverem lá o óxido básico mais água formando base, tá? Ah, e se formar 2NaOH, por exemplo, não tem problema. Aquele 2 é só o coeficiente estequiométrico, formou uma substância só, tá? Aí o ácido também, sim, ó. Se eu pegar o óxido ácido mais água formando um ácido, um oxiácido, também é síntese. Lá nas bases, ó, a gente pegava NH3, amônia, juntava com H2O e formava NH4OH. Essa é uma reação que invertida também vai servir de exemplo mais tarde. Vocês vão ver. Então isso tudo aqui é síntese. Quando vocês pegam lá H2 mais meio O2 e formam água, é síntese. Carbono mais O2 formando gás carbônico, CO2, é simples. Quando vocês borbulham o CO2 na água para formar ácido carbônico, que vai dar o sabor azedinho no refrigerante, champanhe, etc. Tudo isso aqui é síntese. O que é importante notar? Que vocês têm aqui sempre duas ou mais coisas, tá? E um produto só no final, um tipo de substância só no final, tá? Então aqui a gente tem um montão de exemplos de síntese para brincar à vontade, botar na cabeça. Várias reações dessas, todas na verdade, nós já vimos no decorrer das aulas, né? Então agora a gente está só organizando, olha, esse tipo aqui é síntese, tá bom? Pode fazer um print, tá? Vamos falar de análise? Ó, eu vou apagar aqui. E nós vamos falar de análise. Não façam print agora, porque os exemplos estarão todos trocados. Análise ou decomposição. Então, vamos lá. Reações que vocês viram, equações de reações que vocês viram, na verdade, né? Que são a análise. O inverso de todas elas. Então, exemplo, a água oxigenada, nós estávamos falando antes, se decompondo em água mais oxigênio. Tá? Isso aqui é uma decomposição. O ácido carbônico, H2CO3, que é instável, se decompõe em água e CO2. O amoníaco, NH4OH, se decompõe em gás amônia, NH3, e água. Tá? Se vocês esquentarem o bicarbonato de sódio, NaHCO3, o que acontece com ele? Ele vai formar CO2 e água. Por isso que a gente consegue fazer biscoitinho, consegue fazer bolo com bicarbonato, né? Ele é fermento, não é? Porque ele gera gás, ó, então faz as bolhas e estufa massa. Então, ó, CO2 mais água. Ai, o que sobrou aqui? Ó, vamos ver, né? Se eu tenho água, eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho que botar um 2 aqui, ó. Tá? Pô, mas aí eu vou formar eu vou ter 2 carbonos também. Ó, então não tem problema, vou botar 2 CO2. Então vamos ver o que eu fiz aqui, ó. Ó, 2C, 2C, 2H, 2H. Aqui eu tenho 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Eu tenho 5 oxigênios, certo? Aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. Ó, tem que passar um O para lá. Beleza. E se eu vou passar um O para lá, eu tenho os 2 Na também, né? Na contagem. Então eu vou ter aqui Na2O. Essa é uma possibilidade de decomposição, tá? Se eu tocar muito calor aqui, eu consigo decompor. Se eu botar pouco calor, isso aqui vão reagir. Ó,
o Na2O e água, lembram? Vão formar 2NaOH, que é base. E assim vai. Né? Se eu botar pouquinho calor aqui, eu consigo decompor isso aqui em carbonato de sódio. Né? Na2CO3 também. Então essa aqui é só uma possibilidade, sim, exagerada, tocando muito calor mesmo. Processo chamado ustulação, que é numa mufla, a gente consegue fazer isso aqui, tá? Então decomposição, uma coisa só, formando várias. Só para pegar aqui o exemplo da amônia, ó, essa reação ela vai e volta. Então eu posso ter a decomposição do amoníaco, formando amônia e água. E antes eu tinha lá a água e a amônia se juntando para formar o amoníaco. Tá bom? Então vou pegar uns exemplos aí de decomposição. Tem outros que vocês viram, mas esses aqui são os mais comuns. Quando a gente fala de simples troca, aí já complica. Tá? Eu vou dividir o quadro ao meio para falar de simples troca. Porque eles têm duas possibilidades. Vou botar aqui. Duas possibilidades lógicas. Tá? Eu vou botar 4 reações aqui no quadro. Só que eu vou dividir o quadro aqui. Ó. Tá? O quadro aqui. E aqui eu acho que tá bom. Serve. Eu vou dividir o quadro aqui no meio. Tá bom? Então, primeiro processo. Eu vou botar aqui assim. AgNO3, tá? Mais, por exemplo, zinco metálico, vou dar um zerinho, aquele metálico. Pode ocorrer essa reação? Bom, então vamos lá. Se essa reação ocorrer, eu vou ter aqui o zinco, só que o zinco tem uma tendência a ter carga mais 2, tá? E a prata mais 1. Então olha só, a prata é mais 1 sempre e o zinco vai ser mais 2 sempre. Então nós vamos ter um probleminha de balanceamento aqui. Porque o NO3 vai ser menos 1. Então olha só, se eu botar aqui o NO3, que era da prata, e eu sei que ele é menos 1, eu vou precisar de 2 NO3. Vamos arrumar aqui, espera que eu borrei aqui. Eu vou precisar de 2 NO3 para ajustar com o zinco, né? O zinco é mais 2, tá? E aí eu vou precisar aqui então de 2 AgNO3. Porque aí eu vou ficar com 2 NO3 dos dois lados, o meu zinco, e sobraram 2 pratas. Aí olha só, o que vai acabar acontecendo? Vai sair 2 pratas metálicas aqui. O que aconteceu nesse processo? O zinco entrou no lugar da prata. Olha aqui, ó. O zinco entrou aqui no lugar da prata, tá? E a prata caiu fora. Então nós podemos dizer que ocorreu uma simples troca, substituição ou deslocamento, tá? As expressões equivalem, eu não botei lá antes, mas é isso, tá? Simples troca, substituição ou deslocamento do zinco sobre a prata, tá? Nós vamos colocar uma regra aqui que é importantíssima, que vocês não podem furar. Então é o seguinte: o metal mais nobre fica isolado. Isso aqui é uma leizinha que vocês vão decorar. Então essa reação aqui só acontece porque a prata é um metal mais nobre do que o zinco. O que significa isso? Se alguém escrever para vocês isso aqui, ó, ZnNO3 mais prata. O que vocês vão dizer dessa reação? Olha, nessa reação a prata teria que entrar na estrutura e o zinco sair. Então o zinco ficaria sozinho e a prata ligada. Essa reação não ocorre, porque a prata é mais nobre que o zinco. A tendência é que a prata fique isolada. Para quem não lembra, metais nobres: cobre, prata, ouro, platina e mercúrio. Eles estão distribuídos assim na classificação periódica dos elementos. Tá? Esses são os metais nobres, certo? Então esses caras têm uma tendência a ficar sozinhos. E se eu tiver prata e ouro? O ouro é mais nobre, tá? Então segue a referência de nobreza, tá bom?
Ah, eu não sei quem é mais nobre, platina ou ouro? Vai dar na internet, seu preguiçoso. Já era pra ter decorado isso aqui na tabela periódica, tá? Mas é... Pra baixo aqui aumenta a nobreza. Pra baixo pro meio. Vou dar uma pista pra vocês. Tá? Então Não, vou contar pra vocês, eu sou um cara muito legal. Então, é ouro, platina, mercúrio, prata, cobre. Tá? Tá bom? Então, tem números que expressam isso aí, a gente chama de potenciais de redução, expressam isso mais tecnicamente. Tá? Mas isso é um assunto para outra série. Tá bom? Essa é a situação do cátio. Agora vamos fazer uma outra situação aqui. Vocês têm assim. Vocês têm NaBr mais Cl2. Essa reação acontece? Acontece. Ó, só que agora não é o cátion, não é o metal lá que vai substituir. Quem vai substituir é o ametal. Então, olha só. O cloro vai entrar aqui no lugar do Br e o Br vai cair fora. Tá? Então, eu vou ficar aqui com NaCl mais Br2. Tá? Tenho que ajustar. Por que isso tudo aconteceu? Na família 1A mais 1, o Br menos 1. O Cl também é família 7A, fica menos 1 e o Br mais 1. Só que os halogênios, esses da família 7A, eles ficam estáveis como X2, F2, Cl2, Br2 e 2. Tá? Então, eu vou precisar duplicar isso aqui, ó, e isso aqui, para ficar com os 2 Cl e os 2 Br. Por que isso aconteceu? Tem uma regra. Ó, o A metal menos, agora é menos, eletronegativo fica isolado. Como o bromo é menos eletronegativo, ele ficou isolado. Tá, beleza? Na família 7A, para vocês não esquecerem, eu tenho flúor, cloro, o feio cloro, bromo e o do acetato não interessa, que ele é radioativo. Então ele não vai existir por muito tempo. Então a gente não considera ele nas reações. Se considerasse, ele estaria... Vamos botar ele aqui. Se considerasse, ele estaria por último, coitadinho. Tá? Então olha só, a eletronegatividade aumenta para cima. Certo? Então há uma tendência que o cara de cima fique ligado lá com o metal. E o cara mais para baixo fique isolado, porque é menos eletronegativo. Tá? Nós não vamos falar agora nesse vídeo sobre dupla troca, porque dupla troca merece um vídeo específico para ela, tá? Porque tem bem mais detalhe para se verificar. Tá? Então bora lá estudar, fechou essa partezinha.